Fala, galera de bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. Atualização aí sobre o caso Luiz Henrique. Apuramos agora na tarde que ainda não há proposta pelo Luiz Henrique, como a gente falou pela manhã, mas que o clube aguarda algo oficial aí do Olympique de Marseille, que fez sondagens e o valor, atualizando para vocês, seriam 12 milhões de euros, cerca de 75 milhões de reais, cabendo ao Botafogo 30 milhões de reais aí nessa negociação, porque tem 40% aí do passe do jogador. Bom, algumas questões ainda que eu não vi o pessoal debatendo, mas acompanhei a movimentação nos grupos aí do WhatsApp, da torcida do Botafogo se manifestando sobre essa possível venda, primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte: se é o momento de vender o jogador, se é o melhor momento para vender o Luiz Henrique. Pelo seguinte, galera, a gente sabe que a gente está aí com a transição para Botafogo SA, muita gente não acredita na Botafogo SA, mas de fato ela existe, ela não é fake, ela existe, porém ela existe a ideia, a proposta, mas não existe de fato. Portanto, hoje a Botafogo SA não existe. O que existe é o Botafogo de Futebol e Regatas, com todos os problemas já conhecidos. Então a primeira pergunta é o momento de vender o jogador? Primeira pergunta. Acontece o seguinte, galera, o Botafogo ele não investiu nada no Luiz Henrique, para formar o jogador aí. Ele chegou a ter mais ou menos 2 anos com uma taxa de vitrine, e o Botafogo ele garimpou no mercado sim o jogador, e hoje, caso essa proposta fosse efetivada, consolidada nesses valores, o Botafogo estaria recebendo 30 milhões de reais. Então não deixa de ser um bom negócio. Acontece que com a Botafogo SA, com tudo que se observa aí, com a estrutura melhor do clube, olhando por esse lado, eu entendo que a gente deveria vender o jogador em outro momento, Bom, uma outra pergunta que eu quero fazer aí, e que ninguém está falando, é sobre as penhoras. Se entrar esse dinheiro na conta desse Botafogo de hoje, fatalmente, o Botafogo sofrerá penhoras. E como é que funciona isso, Rafa? Muita gente já fazendo a conta, eu vou ficar com esse dinheiro, eu vou comprar o Matheus Babi, que é um grande ativo, seria uma ótima compra, eu vou negociar outras dívidas, eu vou reforçar o meu elenco. E não é assim que funciona, galera. Se o Botafogo sofrer penhoras, ele vai sofrer uma penhora total das dívidas, e aí entra os juros, as custas processuais. Então, por exemplo, uma dívida principal de 1,5 milhão, que se transformou em 5 milhões, vai bater a penhora dos 5 milhões. Não tem mais negociação, É uma fase de execução. O Botafogo vai sofrer uma penhora de um dinheiro que estaria entrando. Uma possibilidade aí nessa negociação é o seguinte: é o Botafogo colocar o recebimento para janeiro, por exemplo, que aí daria tempo de entrar SA, mas com isso o Botafogo corre o risco do jogador se machucar ou do próprio time desistir da negociação. Então, assim, é muito complicado a gente tratar isso como algo definitivo. Tem que ser dessa forma, levando em considerações todos esses aspectos que envolvem o clube, Portanto, o Botafogo, a bem da verdade, é que ele é refém ainda desse sistema que ele se colocou. O Botafogo está cheio de credores aí, deve a muita gente. O ideal é que ele pudesse pegar esse dinheiro na mão, comprar, por exemplo, o Matheus Babi, negociar a parte lá que resta do contrato, fazendo um bom negócio, pegar os credores que estão fora do ato trabalhista, negociar com eles, e esse dinheiro ia render muito mais, qualificar o time, já que está perdendo o jogador, você qualifica de outra forma. E isso o Botafogo hoje não vai ter a possibilidade de fazer caso venda o Luiz Henrique. Certamente a gente vai sofrer penhoras, o que de certo modo também não é de todo ruim, porque o Botafogo deve, e se ele está pagando, é sinal que está amortizando
pelo menos aquelas dívidas ali que sofreram as penhoras. Então, o que o Botafogo tem que fazer enquanto não entra a SA? Não adianta o se, o porém, o depois. Tem que ver o agora. Se chegar a bater uma proposta oficial, por exemplo, é impossível fazer uma negociação aí no futebol fora dos moldes que tem que ter, senão é lavagem de dinheiro, concorda? E aí tem que bater direitinho lá o contrato na CBF. Então, a proposta oficial que chegar, o Botafogo sofrerá certamente essas penhoras. De certo modo, está batendo ali parte da dívida. O que o Botafogo tem que fazer, gente, é revelar mais jogadores, né? Hoje, infelizmente, o clube é uma vitrine. Mas se é vitrine, você tem que colocar na sua vitrine ativos que possam te dar dinheiro num futuro bem próximo, né? E a gente tem aí o Canu, a gente tem Marcelo Benevenuto, a gente tem Pedro Raul, a gente tem Matheus Babi, a gente tem uma série de jogadores que são ativos do clube e que, caso sejam vendidos, sofreriam sim penhoras, mas estaria também abatendo na dívida principal. Então essa questão aí do Luiz Fernando é muito complicado, né? Porque o dinheiro não vem para a mão do Botafogo, tá? O Botafogo não tem dinheiro para comprar a parte dos 3 passos, que tem 60% do jogador, e aí o Botafogo é obrigado a vender. Vendendo, ele recebe um valor menor do que seria se trabalhasse melhor essa venda, mas de fato é a situação econômica do clube. Eu estou fazendo esse vídeo, galera, para passar para vocês a sinuca que o Botafogo está com relação aí a qualquer jogador, tá? Se a gente não vender o Luiz Henrique hoje, vai vender semana que vem, vai vender mês que vem. De qualquer forma, vai vender o jogador. Inclusive quando tiver a SA, né? A questão é que você lá com a SA você escolhe o melhor momento, mas até para a SA é um negócio, o futebol é um negócio e eles vão vender, tá? Então o problema não é vender, o problema é se desfazer, é da forma como que é vendido, né? E hoje no modelo econômico do Botafogo, modelo de gestão ali do clube, também é complicado a gente sofrer penhoras e pagar algumas dívidas se os próprios dirigentes atuais estão fazendo dívidas novas a cada 5 minutos. Entendeu? Não há muito um comprometimento e o compromisso com o clube. Então, a gente vive nessa roda, né? Esse é o problema do clube há muitos anos. Isso faz com que a gente também não tenha um time e não possa competir em alto nível, não possa conquistar os troféus, enfim, que o clube merece, né? Então, essa é a situação do Botafogo. A gente vai continuar acompanhando. Eu convido vocês aí para participar de uma live aí mais tarde aqui no canal, onde a gente vai trazer o panorama. Ainda hoje pode acontecer também o pagamento ali dos funcionários, a gente está aguardando também essa notícia, tem outras notícias para falar. Peço para a galera aí sentar o dedo no like, que ajuda bastante o nosso canal, se inscrever, quem não é inscrito, deixar aí o seu comentário, que é muito importante para que a gente possa debater aqui no canal. Valeu, galera, um abraço a todos, fogo neles! Esse canal é um oferecimento Lindolfo Joias. Compramos joias, pagamos o melhor preço, cobrimos qualquer oferta.